Vocês receberam aquele texto que foi digitado e referente à assistência social. É lá. Subseção 3, página 9. Foi apresentado pela Célia. Ô Célia, a colocação, cadê a Célia? Tá. Da assistência social, mas eu acho que nós vamos colocar, o título fica o mesmo, né? Da inclusão social e cidadania, ou muda também? Muda. Muda. Então não fica da inclusão social. Mesmo que lá em cima, no capítulo 2, no artigo 4, fale da inclusão social? Não tem importância? Hein? Eleazar, lá no capítulo 2 dos princípios, nós falamos, a implementação da política urbana deve complementar as seguintes marcas e princípios de políticas públicas. Um deles é a inclusão social. Não tem importância que aqui a gente tira, na subseção 3, da inclusão social e cidadania? Isso. Porque nós falamos aqui sobre a inclusão social. E aí ela é destrinchada aqui na subseção 3, da inclusão social e cidadania. Eu acho que ele é mais abrangente. Além disso, ele está atendendo o que diz o Estatuto da Cidade, hein? Essa questão da inclusão social, ele está, nós estamos praticamente na página 5, ô Jura, eu estou falando no artigo 4, tem lá da inclusão social. E aí a subseção 3, na página 9, que é as colocações feitas pela Célia, que todo mundo recebeu, o papel que está na mão de todo mundo aí, que vocês estão vendo. E depois a Célia vai explicar. A pergunta que eu estou fazendo, viu, Ítalo, você está acompanhando o raciocínio? É essa. Se pode ser trocado, se não tem problema nenhum, ou se tem que trocar lá também. Ou se não tem importância nenhuma, tem um do jeito, outro do outro. Essa é a pergunta. Entenderam ou não? E qual que é a resposta? Acho que não tem problema, isso aqui são os gerais, os abrangentes. E aqui os destrinchados. Então, mas esse destrinchado é referência aqui. A inclusão social é um direito e um dever do Estado, que era o que a gente já tinha colocado aqui. Inclusão social reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado, continua. Agora, especificamente, aí no artigo 18, trata da assistência social, que é uma ferramenta da inclusão. Certo, doutor Ito? Concordo. Não. Então a pergunta que eu faço é exatamente essa. Lá no artigo 4º fica inciso 1, inclusão social, não tem problema nenhum. Mantém lá. Mantém aquilo lá. E aqui na subseção 3, que está da inclusão social e cidadania, nós vamos trocar isso aí. Por assistência social, que da é uma... assistência social. É isso? Então é isso aí. Que é a primeira E colocação. diz respeito à inclusão social. Ok. Não, a pergunta é se ela é mais qual que é mais abrangente? Essa aqui é a pergunta. Hein? Inclusão social. Inclusão social é mais abrangente. Só que aqui, no caso, está tratando da assistência social. Um dos itens da inclusão. Que é um dos itens da inclusão. E nós não vamos tratar da inclusão, é isso? Não. Porque eu não li o texto, desculpa, mas eu ainda não vi. A inclusão são todos os demais, inclusive o Ok. da assistência. Muito bem. Então, Célia, eu gostaria então que a Célia... O pessoal está com o texto. Célia, eu acho que seria interessante até que você viesse aqui, viu? Aqui do lado aqui, para a gente acompanhar melhor aqui, o pessoal te vê e ficar mais fácil para você também. Faz favor.
Bom, olha, o que está colocado aqui é aquilo que eu falei. Tem uma política nacional da assistência social, que a política, como é que ela define assistência social no Brasil, nos estados, nos municípios? Você trabalha em 2 grandes programas. É o programa de proteção básico e o programa de proteção especial. O básico, quando você trabalha tudo aquilo que é prevenção. Então, existe lá uma família em situação de pobreza, os bolsões de pobreza, as situações de vulnerabilidade, questão da moradia, quer dizer, tudo aquilo que contemple uma situação de vulnerabilidade social. Então, o que você vai fazer? Trabalhar para que o risco não aconteça. Então, trabalhar antes que chegue ao extremo. E o especial é quando você trabalha com tudo aquilo que já está instalado, já está comprometido. Então, por exemplo, quando o idoso ele perde o vínculo familiar, que ele vai para uma instituição, então isso é programa de proteção especial. Quando o homem de rua já não está mais na família, e aí ele começa a fazer o que nós dizemos trecheiros, né, que eles vão de cidade em cidade, estado em estado, então eles catam o saco e vai e andam. Então já está com todos os vínculos rompidos, a situação dele já está instalada de todos os riscos. Então, e tudo mais, as instituições que trabalham com abrigo, né, de criança e adolescente, os asilos, as entidades, por exemplo, a PAI, que é a associação que trabalha com a questão da pessoa com deficiência, né, já está instalado, já trabalha, tanto ele morando lá, ou ele indo para aquela instituição para ser atendido. Então, isso tudo é especial. E o especial é tudo aquilo que é muito mais caro, né, porque ele mantém na integralidade. A assistência social hoje, ela trabalha com todas as áreas, fazendo um trabalho de união com todas as áreas. Não se trabalha, por exemplo, a criança ou adolescente de risco, sem você trabalhar junto com o esporte, sem você trabalhar com a questão da profissionalização, né, que muitas vezes ou está na educação, ou está na rede privada, ou está na assistência social. Então, o que nós colocamos aqui é falando um pouco da política nacional, né, como é que ela trabalha, né, são políticas setoriais, né, e também a lei orgânica e a política aprovada hoje. Então, foi uma nova redação dividindo nesses 2 grandes programas, né. E aí eu expliquei um pouquinho que é o básico e especial, que eu já falei para vocês, citei a lei orgânica da assistência e a política nacional. Então, basicamente, é bem simples de entender, e o plano diretor é bem amplo tudo. Então, dentro de cada programa desse, que você vai inserir a rede socioassistencial, que são as entidades parceiras, você vai estar inserindo as organizações, as associações de bairros, os grupos organizados, né, que tem a questão dos voluntários, o trabalho de igrejas, né, todos aqueles que são envolvidos nesse sócio-assistencial e o sócio-educativo. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta em cima do texto. Tempo, pessoal, acabar de ler. Alguma dúvida? Conforme eu havia dito, eu solicitei para a Célia fazer um estudo junto com o pessoal. Pois não, venha até o microfone, por favor. Boa tarde. Sérgio Bolsonaro da Silva, delegado do setor leste. Eu queria fazer uma pergunta para a Célia, sobre a supressão da palavra inclusão social. A inclusão social é reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado. Tem como objetivos, tá? Aí segue. Então, aqui, pela proposta dela, vai se suprimir esse direito do cidadão e dever do Estado. Isso não vai ser perigoso para a gente no futuro? Não, veja bem, isso daí está na Constituição e está na Lei Orgânica da Assistência, isso é lei. Tá? O dever, ele tem deveres e tem direitos, né? As leis que regem os nossos atos.
Então, já que é lei, então não há necessidade de suprimir isso daqui. Pode continuar com esse texto e a continuação do restante, não? Já que a gente tem direito, vamos deixar ele aqui mesmo. Você está falando suprir o quê? Está Da se- inclusão, do título, da inclusão social e cidadania? Não. Está se suprimindo aqui, olha, a inclusão social, reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado. Isso não vai mudar em nada a sua parte, entendeu? Então, não precisa se suprimir, né? Se deixar esse texto inicial aqui. Não, mas veja bem, a lei ela está contida aqui dentro da assistência social, da política nacional. Então, aqui o que foi feito, essa redação aqui, dessa pasta, ela só está dizendo da lei orgânica da assistência e da Constituição. Aqui, o que nós fizemos? Nós fizemos aqui uma redação em cima da política nacional, que é regida pelas duas leis. Então, aqui, eu consigo trabalhar com mais amplitude, com uma coisa mais ampliada. Está entendendo? Viu, Célia, me desculpe, mas eu acho que não vai modificar se a gente mantiver a inclusão social reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado, tem como objetivo atender a política pública de assistência social e realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, você entendeu? Dá uma sequência, junta uma coisa com a outra e não tira o sentido amplo, né? Já está inserida, mas de certa forma não vai modificar. Não tem problema nenhum, não tem problema, não vai modificar nada. Tudo bem para você? Obrigado. Vai reforçar. Valeu. Alguém quer fazer alguma colocação? Bom, então nós vamos colocar, já que não há ninguém mais querendo fazer uso da palavra, nós vamos colocar sobre esse assunto que nós estamos discutindo? Pode falar no microfone. Entrega. Fernando, por favor, pega. Fernando. Oi, Ítalo. Alcançou. Obrigado. Bom, a pergunta é se o voluntário tem algum requisito ou privilégio perante a prefeitura, caso queira reivindicar algo. Isso aí, às vezes, é o trabalho que muitas pessoas fazem de forma voluntária, e se ela tem algum privilégio, se ela quiser reivindicar alguma coisa. Não tem, né, Célia? Não há essa possibilidade. O voluntariado, ele tem uma lei, tá? Tanto é que, por exemplo, o Hospital do Câncer, né, você trabalha gratuitamente, você não ganha, não recebe por isso. Assim como os conselhos, né? O conselho é composto pela sociedade civil, poder público. A sociedade civil, geralmente, são trabalhos relevantes, né, gratuitos. Né? É um trabalho relevante, ele é gratuito, ele não tem remuneração. Assim como o poder público, é bem difícil você ser voluntariado dentro do poder público, né? Geralmente você é voluntário dentro das organizações sociais, das entidades sociais. Tá? Porque você não pode trabalhar, como que você vai desenvolver um trabalho dentro do poder público? Ele não pode, você não pode, só você tem acesso a isso mediante concurso público. Mas não é da prefeitura. Ô, Viviane, eu entendi, essa questão foi colocada naquela audiência, nós chegamos a discutir isso aí.
é mais uma questão administrativa, entendeu? Nós não caberia essa discussão aqui hoje, mas nós poderíamos depois, se for o caso, durante essa semana, vá até a prefeitura para a gente ampliar, aprofundar mais essa discussão, para ver especificamente o que é que vocês fazem e como é que faz. Tá ok? Bom, como é que fica então, Jura, Eliazar, o texto para a gente colocar em votação e dar como aprovada essa subseção? Bom, o caput do artigo 18, então, É. vai ficar o seguinte, a inclusão, começa da assistência social, né? Artigo 18, a inclusão social, reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado, tem como finalidade atender a política pública de assistência social e realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais, vírgula, com objetividade. Depois vem lá o inciso 1. Aí segue o que está aqui. Com objetividade não, é com o objetivo de. Com o objetivo. Com o objetivo de. 2 pontos, e agora vem inciso aqui, 1, 2 é o que está aqui no texto. 1, Aqui. 2 é o que está no texto, e depois Certo. segue aí, vai até embora. Até o final. 1, 2, 3, 4, é isso aí. Tá ok? 5, depois vem o artigo Em 19. votação, então, essa subseção. Ok? Aprovado, então consideramos aprovado e incluído, então, esse texto na subseção 3, artigos 18 e 19. Obrigado, Célia. Nós vamos agora, voltamos à página 59, título 4, do Sistema de Planejamento e Gestão Democrática. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Democrática é formado pelo conjunto de órgãos, normas e recursos humanos, objetivando a coordenação e integração institucional das ações dos setores público, a integração dos programas setoriais, regionais e a melhoria das ações de governabilidade, né? É como que vai se fazer o encaminhamento disso tudo aqui, né? Aí vem o capítulo 1, que fala dos princípios, objetivos e ações estratégicas do Sistema Municipal de Gestão de Planejamento. Então, vem todos os artigos que falam a respeito disso aí. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação, se a Comissão de Sistematização também tem alguma colocação. Jura, Cíntia, Johnny. Fala, Clóvis. Clóvis Veloso de Queiroz Filho, delegado. Todo mundo já decorou. Decorou. O 157 seria, eu quero ouvir a opinião dos especialistas, fala institucional das ações dos setores públicos. Públicos. Não seria conveniente colocar setor público, privado e a sociedade civil, mais ou menos nesse sentido? Não, mas aqui, aqui nós estamos falando... O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Democrática é formado pelo conjunto de órgãos, normas e recursos humanos, objetivando a coordenação e integração institucional das ações dos setores públicos. Não, nós estamos falando do setor... Esse aqui é só do setor. Esse daqui, seu Clóvis, é a sistematização apenas Específico. do setor público. Específico. Claro. Porque nós criamos naquele título anterior aquelas 3 novas divisões, por setores, por microbacias, por regiões. Todo esse título 4 vai dizer como que vai funcionar essa nova subdivisão, vamos dizer assim, do executivo. Hoje não é mais só o prefeito e os secretários, não. Agora tem toda essa subdivisão. Que é todo esse título 4. Todo o título 4 fala sobre isso aí. Por exemplo, eu tenho aqui no artigo 159, no 160, ações. Porque nós falamos de objetivos, diretrizes, no artigo 160, na página 60.
rapidamente explicasse para as pessoas e que, se houvesse alguma dúvida, de cada um deles, ok? Bom, pela própria exigência do Estatuto da Cidade, o plano diretor tem que, pelo menos em primeira instância, mencionar esses institutos jurídicos e políticos. Nós não precisamos agora, de imediato, especificar como que eles vão ser aplicados, todos eles. Aqui no plano nós já estamos especificando alguns que a gente já tem previsão de aplicação, então nós já estamos definindo. Os outros estão simplesmente criados aqui. A qualquer momento, o município faz uma lei específica e define como vai funcionar. Por exemplo, um que nós já estamos especificando, esse direito de preempção. O que é isso? Existe, por exemplo, em um determinado bairro, um determinado setor, uma área que está lá desocupada, vazia, sem utilização nenhuma. A prefeitura tem projetos para aquela área. Eu vou lá e lanço sobre ela esse direito de preempção. O que é isso? O proprietário tem que, antes de vender para qualquer particular, primeiro informar a prefeitura da intenção de venda. Certo? Ou seja, a prefeitura tem a preferência pela compra. Como vocês podem até ler aqui depois, é compra pelo valor de mercado, não tem nada a ver com valor venal, com IPTU, nada disso. É simplesmente garantir à prefeitura a primazia sobre a compra, antes que, de repente, a pessoa, aquela área está destinada para uma escola, vem um particular e quer fazer residência. Não, olha, nós precisamos de uma escola nesse local. Podemos até lançar mão de outro instrumento, que é uma operação consorciada, e aquele novo proprietário fazer uma parceria com a prefeitura naquele empreendimento. Né? Então, essas áreas de preempção, algumas que nós já mapeamos, que nós já identificamos que vai haver necessidade de intervenção, estão num daqueles mapas lá, está até escrito lá, áreas de preempção. Certo? Aí todas essas próximas sessões já estão definindo como que alguns desses instrumentos vão funcionar. Por exemplo, a seção 2, o direito de preempção. A seção 3, operações urbanas consorciadas. A seção 4, consórcio imobiliário. Seção 5, instrumentos de gestão ambiental. Ou seja, nós já estamos começando a pré-definir como que esses instrumentos vão funcionar. Para qualquer momento, nós podemos fazer uma lei específica, destrinchando mais ainda. Ok? Então, com isso nós vamos até o 185. Ô Jura, você tem aí alguma colocação nesses artigos até o 185, do ponto de vista técnico que foi levantado? Ítalo, alguma questão? Tem alguma questão? A lei, no inciso 8º, a proteção de área de interesse... Qual artigo? É do artigo 174. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. A lei delimitará, dentre as áreas indicadas no MAPIM 9, as áreas em que incidirá o direito de preempção e fixará prazo para vigência não superior a 5 anos, renovável a partir de 1 ano após o decurso do prazo inicial da vigência. Agora, lá no parágrafo 5º, fala, a notificação far-se-á nos termos desta lei. É desta lei complementar ou daquela lei que delimitará dentre as áreas indicadas no MAPIM? Aqui, ó. É dessa daqui, não é, seu Jura? A notificação far-se-á nos termos desta lei. Quer dizer, é lei desta aqui. lei complementar ou a lei delimitará dentre as áreas indicadas? Vai ter uma lei ordinária, provavelmente, que delimitará dentre as áreas indicadas no MAPIM 9 as áreas em que incidirá o direito. A notificação far-se-á nos termos daquela lei lá? Ou desta lei complementar? Nos termos do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade prevê essa notificação. Eu acho que tem... Fala. Desta lei complementar. É desta então. aqui. Então tá bom. Não da específica. Não, era a dúvida que eu coloquei uma interrogação aqui, porque eu, de fato, eu não sabia. Mas é a que vem depois, então? Não, espera um pouquinho. A lei, eu acho que é outra lei ordinária, hein? Porque ela delimitará dentre as áreas indicadas no MAPIM 9. Elas estão indicadas as áreas de preempção no MAPIM 9.
A área de preempção para uma área da educação, por exemplo, nós temos lá. As áreas em que incidirá o direito de preempção e fixará o prazo de vigência, porque ela vai delimitar, porque nós não estamos delimitando aqui, no plano diretor, que áreas são essas, especificamente, tá? Uma lei específica delimita a área, mas a notificação, que é o que o senhor está falando, far-se-á nos termos dessa aqui. Dessa lei complementar. A notificação ela é feita de acordo com o que prevê o Estatuto da Cidade a respeito. Então, desta lei complementar. O Estatuto da Cidade já prevê a notificação para Ok. fins de direito de preempção. Que é o que está descrito no parágrafo anterior, hein? Dentro do prazo, tal. Ok. Então, é desta lei complementar, jura? Mais alguma colocação? Até o artigo, então, 185. Se não há mais nenhuma colocação, eu coloco em votação. E consideramos aprovado até o texto, até o artigo 185, com essa única ressalva que foi feita. Capítulo 4, dos instrumentos de análise de projetos estratégicos e empreendimentos de impactos urbanísticos ambientais. Seção 1 fala dos relatórios de impacto ambiental e viabilidade urbanística. É um outro instrumento também. Você gostaria de falar, Lúcio? Coloca o que você... Exatamente. Esse aqui é outro dos instrumentos. Já existe hoje, o pessoal que trabalha com a parte ambiental conhece bem os estudos de impacto ambiental. Isso já existe hoje para uma série de atividades que são consideradas potencialmente poluidoras, perigosas ou incômodas. O Estatuto da Cidade expande esse estudo de impacto ambiental e viabilidade urbanística para atividades também de interesse social. Não só aquelas consideradas perigosas ou incômodas, mas de interesse. Se a população diz que há um interesse de uma iniciativa social, pode ser pública, ou pode ser coletiva, ou pode ser particular, esse é um instrumento do Estatuto da Cidade que garante isso, ou seja, a população pode se organizar e solicitar esse tipo de estudo, né? Ou seja, ele não é só... Aliás, o ambiental aqui não é naquele sentido apenas que a gente ouve falar de poluição, é ambiental como um todo mesmo, com tudo que está envolvido exatamente nessa questão. O capítulo 5 do processo de monitoramento e revisão estratégica do plano diretor. Aqui está falando como que, a partir do momento que nós aprovarmos aqui hoje essa proposta de lei, como que isso vai para a Câmara e como é que ele vai depois ser implantado, revisado, sistematizado e depois revisado. Esse artigo 191. E o artigo 192, que é o último desse título, fala sobre o sistema de informações municipais. Nós estamos já licitando, né, Brito, uma empresa que vai fazer o recadastramento municipal. O que é? Nós já falamos algumas vezes nas audiências, isso, em primeira instância, apenas da parte do perímetro urbano. É uma empresa que vai fazer o novo mapa da parte urbana de Barretos, para poder gerar esse sistema de informações, só que hoje de modo informatizado. Hoje o pessoal que vai na prefeitura pedir informações sobre o imóvel, sobre os endereços, é tudo ali no papel, na fichinha, aquela consulta demorada, né? Nós já estamos informatizando e modernizando, de modo que todas essas informações possam ser, em primeiro lugar, disponibilizadas, né, Brito, a qualquer momento, em qualquer ponto, quem sabe até do planeta que a gente esteja. E, em segundo lugar, para poder interligar muito mais facilmente todos os sistemas de informação dos vários órgãos, CPFL, Telefônica, o SAI, todas as secretarias, ou seja, de modo a formar um sistema, SIMB, ou seja, um sistema muito mais ágil que possa fornecer essas informações de modo rápido e objetivo. Nós, no trabalho de elaboração do plano diretor, a grande dificuldade que nós tivemos, nós do núcleo, foi o levantamento de informações. Para você fazer uma proposta para a cidade, você tem que saber, você faz o diagnóstico, a leitura da cidade. Isso foi assim, uma mão de obra terrível para nós. Não temos hoje no município, na cidade, mesmo os vários órgãos, tudo
as informações são assim, você quer, por exemplo, informações a respeito da produção agrícola. Aí você vai buscar em sites na internet, você pega a produção de determinado produto até 2002, aí você pega a produção de outra coisa até 2005, a outra está mais antiga, ainda está 2000, e no município a mesma coisa, internamente na prefeitura. Então, é um grande problema, é a questão da leitura, de você conhecer exatamente a cidade, como é que ela está. Então, esse SIMB, esse Sistema de Informações Municipais, que ele traz exatamente isso, uma unidade funcional administrativa de gestão da informação do sistema de planejamento, e será constituído de informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-territoriais, cartográficas, geológica, ambientais, imobiliárias e outras de relevante interesse para o município, georreferenciadas em meio digital. Então, esse SIMB que nós estamos criando aqui, através do plano diretor, também é para dar condição de você ter uma leitura melhor, é como se fosse, vamos dizer assim, nós estamos criando a necessidade de se comprar um tomógrafo computadorizado para fazer uma leitura do município como um todo, né? Ver as suas entranhas realmente. Então, é esse sistema que está no capítulo 6. Bom, com isso nós terminamos o título 4 até o artigo 195. Alguma colocação sobre isso? Alguma dúvida sobre esses instrumentos que foram colocados? Eu coloco em votação e considero então aprovado até o artigo 195, terminando, portanto, o título 4. E vamos caminhando, então, para o título 5, que é o último. Do zoneamento, uso e ocupação do solo urbano, capítulo 1 da política urbana, seção 1 da função social da propriedade. Nós estamos aqui tratando de várias definições, muitas delas, a maior parte, praticamente na íntegra, cópia, né, de artigos do Estatuto da Cidade, é uma obrigação legal, nós colocamos isso aqui. Tudo aquilo, aquele pessoal que acompanhou todas as audiências e palestras, nós já falamos, cansamos de falar sobre tudo isso que está aqui, né? Definições, aqui define o que é gleba, desmembramento, remembramento, loteamento, desdobro, enfim. Nós estamos colocando, destrinchando definições, com relação à política urbana, uso e ocupação do solo. Capítulo 2, do uso do solo, da zona urbana, das zonas de uso. O município é dividido em zonas de uso, né? Como todos sabemos, zona de uso residencial, zona mista, zona central, zona de predominância comercial, ZUD, que é uma zona de uso diversificado, ZPA, que é uma zona de proteção ambiental, CAP, que é o cone de aproximação aeroportuário, e as ZES, que são zonas de usos especiais. E elas são todas descritas aqui detalhadamente. Tem alguma questão aí? Agora tem. Ok? Newton Correia. Agora sim chegou a hora, né? Boa tarde a todos novamente. É Newton Correia, delegado da região Oeste, no caso. Nessa questão, eu coloquei como no artigo 199 e uma menção ao artigo 206. Específico, não se trata de alteração substancial em nada. A questão é única e exclusivamente com relação ao funcionamento de comércios e serviços, de funcionamento noturno e que produzam ruídos diretos ou indiretos. Veja bem o que eu quero dizer para vocês, de não ser chacota. A zona mista compreende a 80%, 70% a 80% de toda a cidade.
Mais ou menos isso, né? Perfeito, é isso Tá. mesmo. Outra questão. Vamos analisar a questão do município e teremos 30% da população de Barretos que diretamente tem envolvimento com problemas de poluição sonora. No que diz respeito, se seja aquele perímetro da faculdade, postos de gasolinas e adjacências, bares com atividade noturnas, região dos lagos, 43, e alguns outros que eu posso citar. Dentro desse contexto, eu quero também agradecer e deixar aqui registrado o senso de comprometimento, responsabilidade e por que não vou colocar assim como competência dos secretários, o senhor Eloy, do senhor Brito e de Indústria e Comércio, no sentido de minimizar esses problemas que estão acontecendo na cidade. O que eu quero propor com relação a isso? Nós temos, na primeira colocação que eu coloquei aqui para os colegas da mesa, o seguinte: das zonas de uso misto, é definido o uso e classificado. Residencial tipo 1, 2, comércios e serviços 1, comércios e serviços 2 e corredor tipo 1. Essa é a primeira definição que fala aqui no artigo, dentro das tabelas que nós temos. O que eu quero colocar com isso? Hoje nós temos uma gerência de conflito, no sentido de que você vem proibir a presença ou a ação desse tipo de ocorrência, e você tem duas partes. O poder público trabalhando dobrado, porque ele fica correndo atrás dos focos de problemas, tá? E, por outro lado, a população sofrendo, porque quando há um conflito de interesses, e principalmente a população fica dependendo de uma autoridade, no caso que ela não venha, mas que ela venha atrasada, é questão de problema de saúde também. Um exemplo, quinta-feira nós tivemos um problema desse, onde os moradores ficaram até 4 horas da manhã envolvidos com esse problema. E era numa quarta-feira, desculpe. Eles tinham que trabalhar na quinta e tinham que trabalhar na sexta. O que eu proponho? Que esse tipo de comércio e serviço de funcionamento noturno e que produz ruídos diretos e indiretos, deixam de ser classificados na zona mista e passam a ser classificados dentro da zona especial de interesse turístico. Já é uma zona que, pelo nosso mapa ali, já é mais afastado da cidade. O poder público dota de uma infraestrutura esse local em que os comércios, veja bem, não estou querendo discriminar e prejudicar ninguém, os comércios que queiram e que, de certa forma, ficam abertos 24 horas, que se assumem esse tipo de posição de trabalho no período noturno, que tenha esse espaço dentro dessa área. Lá nessa zona, como eu disse, zona especial de interesse turístico, ou poderia até colocar na zona especial de vocação turística. Nós temos isso já dentro dessa proposta. Não geramos nenhum atrito, defendemos o interesse da família, que eu acho que é o principal ente dentro da administração pública, e, ao mesmo tempo, não prejudicamos nenhum outro tipo de atividade dentro do Estado. Pelo contrário, só um minuto, por favor. Pelo contrário, beneficiamos, porque a autoridade pública, no momento que ela precisa, e vamos dizer, agir, ela não vai ficar correndo atrás do indivíduo. Ele sabe que, se ele quiser ficar 2 horas, até 3 horas da manhã, até 4 horas da manhã, ele tem aquele local dotado de infraestrutura, com comércio, e à disposição para ele ficar à vontade. Tá? Essa é a posição. Não estou querendo mexer em nada. É excluir esse tipo de atividade de funcionamento noturno e que produza ruídos de um determinado local, remanejando ele para essa área. Para aqueles que estão, permaneçam.
À medida que eles vêm causar problemas à população, aí eles são convidados a se dirigir a essa área. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Ok. Ô Newton, vamos então, assim, vamos por partes. Pode sentar lá. Veja bem, a questão das atividades noturnas e que produzam ruído, nós já colocamos aqui nessa lei um controle para ela, não importa em que local que ela esteja. Qualquer atividade que produza ruído e que tenha um horário extraordinário, vai ter que ser equipada com isolamento acústico. Isso nós já estamos colocando, que é um daqueles sujeitos a controle. Tá, tudo bem. Essa foi a primeira medida que nós tivemos em relação a esse tipo de atividade. Agora, isso eu consigo controlar em que etapa? No projeto, na construção. Depois eu venho com a utilização do imóvel, do local. E aí existe uma série de outras normas, leis e regras, por exemplo, lei do silêncio, lei de vizinhança, que aí é onde você falou, entra naquele território complicado, porque à noite, na hora que está acontecendo o problema, não é sempre que você acha a polícia, que você acha um fiscal, né? E isso é realmente uma questão muito complicada. Nós temos que ver como que isso funciona. E aí não é só com, por exemplo, bares e lanchonetes e postos de gasolina. Tem gente que mora, por exemplo, do lado de uma serralheria e a pessoa pega um serviço grande e ele vai trabalhar a noite inteira, o final de semana inteiro e vai atrapalhar do mesmo jeito. Quer dizer, é toda uma questão da dinâmica da economia da cidade. Ou seja, existem leis que não permitem, mas quando eles precisam, eles trabalham. Nós já tivemos reclamação nesse sentido. E não só serralheria, qualquer atividade econômica. Eu moro, por exemplo, do lado de uma oficina de moto e de um comércio de gás. Eu já passei o final de semana inteiro ouvindo o cara testando o acelerador e descarregando o botijão. O dia inteiro. Paulo, você quer falar alguma coisa sobre essa questão? Boa tarde a todos. Primeiro eu queria... Paulo Teixeira, secretário de Indústria, Comércio e Agricultura. Primeiro, eu queria parabenizar pelas suas colocações, foram perfeitas. Sem dúvida. Eu acho que você foi muito equilibrado. O que eu acho que ele está se referindo é que existe um setor da cidade que nós estamos percebendo que está se desenvolvendo muito, que é o setor das festas. Não é a questão da oficina, essa sim com acústica, isso sim. Mas o setor das festas é uma tendência que nós estamos observando. Por quê? Esta festa que você se referiu de quinta-feira, nós já caçamos o alvará. Mas foi muito ruim caçar o alvará e foi muito bom. Foi ruim por quê? Estava gerando 30 empregos direto. Conflitante. 30 empregos direto. E eu tenho ido à imprensa... Exatamente. Agora este é o fórum para se discutir isso. Este é o momento. E para você ter uma ideia, neste caso, a pessoa que solicitou a festa cumpriu toda a legislação. Quer dizer, a prefeitura não tinha nem como negar o alvará para ele fazer a festa. Estava tudo correto. Nós só coibimos o alvará por conta do uso do decibelímetro. Mas foi um desgaste muito grande, gastou politicamente muito complicado. E os próprios rapazes da festa entraram na casa dos vizinhos, com autorização dos vizinhos, só para vocês terem uma ideia, e chegaram à conclusão que eles tinham que parar ali, porque tinha pessoa doente e tal. Então, veja, é uma situação conflitante. A sua sugestão de se determinar isso numa zona para essas festas, que são serviços temporários... Exatamente. Isso sim. Onde eu ia chegar agora. Isso sim. Eu acho que deve haver um local em Barretos determinado, um local adequado, onde ali sim possa se fazer várias festas, do jeito que quiser, com som, com tudo que tem direito. Ou se a pessoa pretende fazer uma dessas festas de uma noite só, ele tem que procurar um imóvel que seja adequado a isso. Ou seja, exatamente. Não é qualquer imóvel. Nós temos, no mínimo, mais de 20 promotores de festa em Barretos. E vem gente da região inteira participar dessas festas. É um serviço importante, é um serviço que está crescendo e que gera emprego. Então, por que não disciplinar isso aí? Se eu estou entendendo a sua proposta, é de disciplinar. E ela vem totalmente
está totalmente de acordo com a nossa intenção, que é disciplinar. Eu comentei isso já com o Brito, com outras pessoas, de encontrar um local na nossa cidade e que essas festas possam acontecer. Agora, as boates, os bares, região lá ali da FEB, enfim, isso não, isso tem que ser coibido e tem que ter um outro tipo de ação, isso sim. Obrigado. Exato. Era aí que eu ia chegar, viu, Newton? Quer dizer, não é a questão da gente proibir o bar, a boate, a lanchonete, não. A questão é de proibir essas festas que estão em local inadequado. Porque não é nem só questão de perturbação, tem questões de segurança também. De repente, aquele imóvel não apresenta condições de segurança para receber 300, 400 pessoas e acontece alguma coisa lá, de quem que é a culpa? É do bombeiro, é da prefeitura, é de todo mundo no final das contas. Então, é aquilo que o Paulo falou, é a gente tentar controlar esse novo tipo de atividade econômica que está surgindo, para ela não ficar cada vez mais descontrolada. E eu concordo 100% com o que você falou, é isso mesmo. Então tá. Não, Eu posso falar, dá licença. Tudo o que venha a prejudicar a família ou que venha a prejudicar o sossego dessa família. Bom, conceito de família eu só conheço um, desculpe-me, tá? Certo. Então tá. Deixa eu só colocar o seguinte, o que eu pretendo com isso, eu frisei bem de início, é evitar conflitos. É isso que está acontecendo aqui. Eu estou fazendo sugestões no sentido de surgir alternativas onde vocês fiquem satisfeitos e as famílias consigam dormir. Tá certo? Dentro desse princípio, é que quando eu sugeri essa, vamos lá, zona especial de interesse turístico, para esses eventos, eu vou citar bem claro o que prejudica também bastante. Imagine que hoje, qualquer um que queira fazer um evento, ele leva um trio elétrico lá entre o bairro Exposição e América, no local de maior densidade de população, de residências, e quer ficar com o trio elétrico lá até 2 horas. Nós fomos para a delegacia, lavramos um boletim de ocorrência de um trio elétrico que era 11h20, deu problema técnico no trio elétrico, o indivíduo chamou um outro trio elétrico para suprir essa falta. Eu achei que aquilo foi um abuso já. E aí nós descemos para a delegacia, está registrado, está o boletim de ocorrência, e tem ainda a possibilidade de levar isso adiante. Agora, aonde que estava isso? Foi um quiosque que patrocinou um trio elétrico ali do lado dele. Quer dizer, eu não estou querendo radicalizar e não estou querendo criticar ninguém. Eu estou colocando um assunto, um problema de saúde pública para ser discutido. Tá certo? Então, não é os detalhes, estou conversando sobre os excessos, tá? Não quero prejudicar o comércio de ninguém. Eu só acho que cada atividade tem que estar no seu local devido. E aqui eu também não copiei nada. Essa zona de interesse, zona especial de interesse turístico, é bem definido. Se vocês forem até o mapa, vocês verão onde que ela é. Infraestrutura significa praça, boa iluminação. Se quiser fazer um carnaval fora de época, está à disposição. Se o cara quiser levar uma caixa de vinho, levar uma picape com 2 metros de som e ouvir som a noite inteira, está à disposição, não vai atrapalhar ninguém. É essa a colocação que eu quero colocar. Tá? E finalizando, pois não. Posso fazer uma... Além dessas medidas preventivas que a municipalidade pode e deve realizar, existem medidas judiciais cabíveis também contra o uso nocivo da propriedade. Tá certo. Por exemplo, uma ação civil pública que tem legitimidade do Ministério Público. O senhor me permite? Não. Pena, cesta básica. Olha, se eu tenho condição de colocar R$8.000 de som numa picape, eu pago dando risada uma cesta básica e depois eu volto a ser reincidente nessa ação. Então, a questão não é bater de frente quando se diz proibir, é
alternativas onde essa pessoa possa exercer o direito de lazer que ela entende como lazer, sem prejudicar os terceiros. Uma ação civil pública pode ter um objeto, uma obrigação de fazer, não fazer ou uma indenização. Então, uma condenação numa ação civil pública pode ser a obrigação de um indivíduo não fazer alguma coisa. Não necessariamente o pagamento de uma cesta básica, isso aí é um outro instituto penal, vamos dizer assim. Perfeito. Doutor, então é possível, até uma ação de dano infecto também é possível para coibir isso. doutor, eu não estou querendo mover ação contra 6, 7, 8% da população barretense. Pelo sinal, até a nossa bandeira fala o quê? Somos todos irmãos. Tá? Então, eu acho que o caminho não é ser proibitivo, sair proibindo concordo. E tentar resolver a coisa a poder da lei, porque a repreensão não surte tantos efeitos do que uma proposta simples dessa